Bom, vamos lá então resolver essa expressãozinha aqui, trabalhando conceitos aí de raiz, né, e potência. Vamos lá. Toda vez que a gente fala aí de raiz, de potência, antes da gente começar a resolver o exercício, eu gosto sempre de pensar o seguinte, pessoal, ó, sempre quando eu não tenho nada, eu sempre a mesma coisa que ter o índice 2 aqui, raiz quadrada, né? Como outra forma diferente de escrever raiz, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz de 4, né? Então, raiz de 4 é a mesma coisa que eu escrever, ó, expoente 1, e aqui eu tenho um expoente 2. Eu pego o número que está dentro da raiz aqui, ó, da potência, 1 sobre 2. Então, a gente vai usar esse conceito aqui para começar a resolver essa expressão aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Então, aqui eu vou colocar 3x, certo? Vezes. Ó, aqui é o expoente da raiz é o 2 e o do x é 1. É a mesma coisa que não tem nada, né? Então, quando não tem nada, é a mesma coisa que tem 1. Então, ó, vou colocar aqui x elevado a 1 sobre 2. Bom, igual eu fiz aqui. Aqui eu tenho, ó, y elevado a 3. Então, se eu já tenho um expoente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 sobre 2, certo? Agora eu vou fazer a próxima expressão aqui, ó. Menos xy, vou repetir o xy aqui. Aqui eu tenho um detalhe interessante, ó, porque eu tenho raiz quadrada de 4xy. Pera aí, raiz quadrada de 4, eu sei, né? É 2. Então aqui eu posso já escrever assim, eu já posso resolver essa raiz aqui. Agora, x e y eu não tenho, então vou escrever da mesma forma que eu fiz nesse aqui, ó. X elevado a 1 sobre 2 vezes y elevado a 1 sobre 2 menos 2 vezes. Aqui vai ser a mesma coisa que eu fiz nos outros, ó, x elevado a 3, então vai ficar x elevado a 3 sobre 2, e aqui vezes y elevado a 3 sobre 2, certo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou resolver juntar aqui essas potências, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho 3x vezes x elevado a 1 meio. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho x elevado a 1 vezes x elevado a 1 meio. Toda vez que eu tenho esse tipo de conta, então, por exemplo, x vezes x é igual a x ao quadrado, certo? Por quê? Porque aqui é a mesma coisa que eu tenho 1 e 1. Então, toda vez que eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes, né? Então, eu tenho x, 1 mais 1 meio. Então, 1 mais 1 meio. Como é que eu faço 1 mais 1 meio? Tenho duas formas de pensar isso. Ou o 1 é um inteiro, é a mesma coisa aqui, 2 sobre 2, certo? 2 dividido por 2 é 1. Né? Por que eu coloquei 2 sobre 2? Porque aqui o meu denominador é 2. Né? Então, eu poderia fazer 3 sobre 3, 4 sobre 4. Mas nesse caso aqui eu estou fazendo 2 sobre 2 para poder fazer essa conta aqui. Ó. Numa soma de fração, com denominador igual, eu conservo o denominador e somos numeradores, 3 sobre 2. Poderia fazer um MMC também, que daria o mesmo 3 sobre 2. Então, vai dar x elevado a 3 sobre 2 vezes y elevado a 3 sobre 2, menos, vamos lá, aqui, ó, x vezes x elevado a 1 sobre 2. Acabamos de fazer, vai dar o quê? Deixa eu colocar esse 2 logo para frente aqui, né? Vai fazer x elevado a 3 sobre 2, y vezes y elevado a 1 sobre 2, vai dar o mesmo valor, y elevado a 3 sobre 2. Depois aqui a mesma coisa, aqui já está prontinho, ó, x elevado a 3 sobre 2 e y elevado a 3 sobre 2. Aí a gente volta um pouquinho mais na matemática. Vamos lá. Olha só, percebem que o x e o y são os mesmos que esses aqui, ó. E eles estão elevado a 3 sobre 2, elevado a 3 sobre 2, elevado a 3 sobre 2. E aqui também é a mesma coisa, né? Então, eles são iguais, né? Então, toda vez, vocês lembram lá, quando a gente fazia 2x mais 3x, né, a incógnita é a mesma. Então, o que eu faço? Eu mantenho a incógnita e somo, né, os multiplicadores dessa incógnita, que é 5x, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou manter aqui, no caso, né, o x elevado a 3 sobre 2 e o y elevado a 3 sobre 2, e vou somar aqui os números. Então, ó, 3 menos 2 menos 2. Então, vai dar 3 menos 2 é 1,
menos 2 dá menos 1. Menos 1 eu não preciso escrever aqui, né? Menos x elevado a 3 sobre 2 vezes y elevado a 3 sobre 2. Agora a gente vai voltar aqui de novo, ó. Como que eu fiz aqui, ó? 4 elevado a 1 sobre 2. Então eu vou reescrever isso aqui baseado nisso aqui, ó. O 2, que é o que está embaixo aqui nessa fração, ele é a minha raiz, né? Então, como é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou escrever assim, ó. Raiz quadrada, né? Não preciso colocar o quadrado, né? Mas é o 2, está indicando que é a quadrada. Então, x elevado a 3 vezes y elevado a 3. Menos, né? O resultado. Poderia escrever isso de outra forma também. Como que eu poderia escrever isso? Percebe que aqui eu tenho um número ao quadrado, né? E o que eu faço aqui? Por exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque quando eu fatorar o 4, né? Ó, vai ser 2, o menor mínimo múltiplo comum, 2, vai ficar 2 e 2. Certo? Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque ó, o 2 está se repetindo duas vezes dentro da raiz, então ele sai da raiz, ficaria então 2. Né? Aqui no caso, como é que ficaria? Ó, x ao cubo, né? A raiz quadrada de x ao cubo. Então, eu vou fatorar esse x ao cubo. Né? Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar x ao cubo. Qual o menor mínimo múltiplo comum do x ao cubo? É o x. Eu não sei qual é o valor, é o x. Então, vai ficar x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Que aqui é a mesma coisa que ter 1, né? X ao cubo dividido por x, eu mantenho a base, subtraio, no caso que estou fazendo uma divisão, fica x, 2. Aqui vai ficar x e x e x. Tá? Então, analisando aqui, qual o número que se repete duas vezes? Né? O próprio x. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Como é que vai ficar essa expressão? Vai ficar x menos, né? Não posso esquecer do menos aqui, o menos continua aqui. O y vai ser a mesma coisa. Quando eu fatorar o y, ele vai se repetir duas vezes. Então, eu vou colocar y aqui. Quem que se mantém dentro da raiz? O próprio x. O y é a mesma coisa. Vai dar 2y, y. Então, vai ficar x, y. Não posso eliminar a raiz. Se eu tivesse ali uma raiz quadrada de x ao quadrado e y ao quadrado, aí ia dar só o xy. Como eu tenho x ao cubo, o x e o y vai manter aqui uma parcela dele dentro da raiz ainda. Então, vai ficar menos xy raiz quadrada de xy, ok? É meio diferente esse conceito, dependendo do exercício. O exercício, ele dá o gabarito com essa resposta, mas tem exercícios que vão dar com essa resposta. Ambas estão certas, tá? Então, um outro exemplo aqui que a gente pode dar, por exemplo, para ficar um pouco mais claro aqui, por exemplo, deixa eu baixar um pouquinho aqui só para vocês entenderem que esse final aqui é meio complexo mesmo, essa última passagem, é o número 8, né? Por exemplo, o número 8, raiz quadrada de 8, no caso, eu colocaria 2, 4, 2, 2, 2, né? Ficaria 1. Então, como é que ficaria a raiz quadrada de 8, por exemplo? Eu tiraria o 2 da raiz, né? Porque eles estão se repetindo aqui, manteria um 2 dentro da raiz. Então, ficaria raiz quadrada de 8 igual a 2 raiz de 2. Tá? Então, só para ficar mais claro essa expressão aqui, do porquê que a gente chegou dessa forma aqui, tá bom?